que o rei convidou para a festa de casamento do seu filho, mas eles não quiseram ir. Você sabia que no crepúsculo dessa tarde acontece uma festa que o Senhor chama os seus convidados e eles não querem ir porque trocaram a Páscoa da morte do Cordeiro pela festa da ressurreição dos frutos, uma festa totalmente pagã? Shalom, shalom, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano. Esse vídeo deve ir para o ar nesta sexta-feira, às 20 horas, que já é Shabat, biblicamente falando, de acordo com o calendário lunar. Eu quero falar algo para você muito importante. Eu não quero te pôr medo, eu não quero te colocar em confusão, mas eu quero que você reflita sobre isso e quem sabe o ano que vem, quem sabe você esteja participando dessa festa tão importante que é Pessah, a celebração da morte do Cordeiro. Talvez você já ouviu falar de Páscoa, a Páscoa da ressurreição de Cristo. São falácias. Não é bíblico. Não é bíblico. Na verdade, essa festa, ela foi incorporada no meio cristão, mas ela foi trazida do paganismo, que já era celebrada com a festa da ressurreição dos frutos, a festa da falsa deusa Éster. A festa de Pêssar, ela celebra a morte do Cordeiro. E Jesus, ou Yeshua, ele contou uma parábola que reflete exatamente o que acontece nessa festa. Por que, que a maioria das pessoas não celebram a Pêssah no dia que os judeus celebram? Porque o judeu, ele celebra no dia determinado. Creia ele no Messias Yeshua ou não, eles celebram no dia determinado. E por que a religião ocidental abandonou essa festa? Porque as pessoas fazem exatamente o que foi dito por Jesus. Eles são convidados, mas são indignos. Eles vão fazer os seus próprios negócios no dia que é a festa preparada pelo Senhor, o dia da convocação do Senhor. Eu vou ler a parábola para você, depois eu vou te mostrar o apóstolo Paulo falando sobre essa festa. Acompanhe comigo aqui na Bíblia, ou abra sua própria Bíblia, e veja o que diz aqui. A parábola das bodas. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Então, enviou ainda outros servos, com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Eu vou fazer uma pausa para explicar. Veja só, o rei representa Deus. Ele vai casar o seu filho, que representa Yeshua. Ele manda chamar os seus convidados. E muita gente diz: ah, eram os judeus. Não, Paulo era judeu, Pedro era judeu. Cabe aqueles que negaram Yeshua, os líderes religiosos judaicos, cabe, mas cabe os líderes religiosos cristãos também. É a mesma situação. Assim como os líderes religiosos incentivaram as pessoas a pedirem a morte de Yeshua, e não eram todas as pessoas, eram os religiosos, principalmente ali, eu creio que é da região de Judá, mas eram os religiosos, da mesma forma. Os líderes cristãos negam
os mandamentos de Deus, negam as festas de Deus e dizem que você não pode, que você não deve. Houve um castigo para aqueles homens. Só que aí o rei manda ele fazer um segundo convite. E uma coisa importante, naqueles tempos, hoje não é tão diferente, é que as coisas mudaram e as pessoas não percebem. Hoje, se você vai fazer um casamento, você convida várias pessoas, mas pede para elas confirmarem. De acordo com a confirmação dessas pessoas, você vai e você vai contratar um buffet, por exemplo, vai preparar comida e bebida para aquele número de pessoas. Aquele tempo era quase assim, um pouquinho diferente. O rei mandava, avisava as pessoas, era uma convocação, na verdade, né? Mas a festa de Deus é uma convocação. O rei, então, ia lá, fazia os convites. Quem vai rejeitar o convite do rei? É meio complicado, mas vamos lá. Aí as pessoas deram o nome que iam. Só que no decorrer dos 2 anos, que é a média de um casamento judaico, do noivado para o casamento, como hoje, no decorrer de 2 milênios, um dia para o Senhor é como 1000 anos, então 2000 anos. No decorrer de 2 milênios, por exemplo, o que acontece? As pessoas, o convite é dado, a pessoa ela recebe a palavra de Deus com alegria, ela recebe uma Bíblia com alegria, ela começa a ler a Bíblia com alegria, mas aí ela se envolve, ao invés de se comprometer com a Bíblia, que é um contrato de casamento, é a ketubá judaica, representa a Bíblia nesse caso, a pessoa ela se compromete com o seu líder, com os negócios desse mundo. E o líder diz para ela: não, você não pode guardar festa, você não pode. O líder age como um faraó. Aquele tempo, quando Moisés foi tirar o povo do Egito, Faraó não permitia que o povo fosse adorar. E era uma Páscoa que ia ter. Lembra disso? Deus diz para Moisés: hoje será o primeiro dia do ano para vós, que é o mês de Nissan. Aviv, na verdade, Nissan é o nome pagão. E depois, ele diz: no 10º dia você vai separar um cordeiro, no 14º dia, à tardezinha, você vai matar o cordeiro e vai celebrar a peça. E Moisés vai lá falar com o faraó não deixa. A mesma coisa acontece. Quem que impede muitas vezes o povo? Primeiro porque não ensina. E depois porque fica proibindo, não, quando a pessoa tem interesse, fica proibindo. Enfim, a pessoa também ela é culpada. A pessoa ela se envolve com os próprios negócios, ela se envolve com o que ela quer, ela não quer, ela não ama Deus como está escrito na Bíblia. Deus determinou ali, mas o faraó moderno não deixa a pessoa celebrar. O faraó moderno não leva, que diz que é de Deus, não leva a pessoa para a celebração de Pêssah e das demais festas. Então esse texto é muito atual. Então o que a pessoa faz? Ela se compromete a outras coisas no dia da festa. Olha o que está escrito aqui. Veja só. Foi feito o convite. E o que acontece? Assim, eu estava dizendo, a pessoa, então, ela faz o convite e as pessoas dão o nome. O rei prepara a festa de acordo com o número de pessoas que confirmaram a presença. Mas quando chega o dia da festa, as pessoas não vão mais. Elas estão compromissadas com outros negócios que não a festa que Deus preparou. Aí ele fala: o reino dos céus é semelhante a um rei. Olha só, você entrar no reino de Deus é semelhante a passar por esse processo. A salvação, o reino de Deus é semelhante a esse processo. Muitos que foram convidados não vão entrar. E muitos que nem eram pessoas religiosas podem encontrar a palavra de Deus, fazer techuvá e ser salvo. Então veja só, o reino de Deus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, então enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas. Mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Por que ele tinha preparado o banquete? Porque os convidados já estavam avisados, já havia um contrato. Assim como a pessoa que diz que vai seguir a Deus, ela pega uma Bíblia, ela tem um contrato na mão. Basta ela ler para saber o que ela deve fazer.
E ele diz: os meus bois e cevados já foram batidos, isso tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram. E se foram para o seu campo. Uma coisa interessante: toda festa judaica, não vou dizer judaica, toda festa de Deus, que Deus constituiu, é um shabat, é um dia de festa, é um dia de descanso, é festa. E no shabat não se trabalha, é proibido. Aí eu te pergunto, como esses servos aqui estavam se comportando? Veja, era shabat, a obrigação deles é ir na festa do rei. Mas, olha só o versículo 5, eles, porém, não se importaram. E se for para o seu campo, para fazer o que no campo? Foi trabalhar no shabat. Shabat foi abolido, a lei foi abolida. Para o seu campo, outro para o seu negócio, trabalhar no shabat. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e o mataram. Os servos estavam ali tentando convencer as pessoas. Mataram o servo. Por quê? Estava atrapalhando os negócios. O rei ficou irado, enviando as suas tropas. Aí vem o castigo. Exterminou aqueles assassinos, eles incendiou a cidade. Aí vem a segunda fase. Aí tem gente que fala, é o judeu. Poderia até ser um judeu que não creu, mas eu não creio nisso. Eu creio que isso é para todos nós. Mas vem o segundo chamado. Vem o segundo chamado. Então, disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Quem primeiro o rei convidou? Aqueles que pareciam dignos. Aqueles que diziam que iam seguir o Senhor. Aqueles que diziam que iam cumprir a palavra de Deus. Mas não cumpriram. Se venderam. Anularam o Shabat. Anularam a festa de Deus. Anularam os mandamentos. E depois as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrardes. Agora, de repente, aquelas pessoas também poderiam ser até mesmo líderes, conhecedores da palavra, entre aspas, né? Conhecedores, entre aspas. Pessoas que teriam alguma posição, mas essas não quiseram vir. Agora vai convidar pessoas, essas, e olha o que eu digo, eu já vi pastores criticando, falando mal de quem guarda sábado, falando mal de quem está falando que está querendo judaizar, porque está querendo trazer os mandamentos, as festas de Deus, está querendo judaizar. E muitas vezes são pastores de igrejas grandes, falando de pessoas que até então são pequenas, aos olhos do mundo. Pessoas simples. E aí, a pessoa então, se Deus quer, ela revela para uma pessoa, para um pequeno, para uma pessoa que vai conduzir um rebanho de 10 pessoas, de 20, alguns um pouco maior, um pouco mais, mas não são essas grandes instituições que eles. Porque os líderes dessas grandes instituições desprezam o pequeno. Mas esses aí foram convidados. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontravam, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Pessoas que começam a estudar, pessoas que começam a querer, pessoas que não tinham qualificação, mas buscam. E essas pessoas chegam na sala, no dia do grande casamento. Entrando, porém, o rei, para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, traste aqui sem veste nupcial. E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Às vezes eu li essa passagem e eu achava tão dura, eu não entendia. O que acontece aqui? Deus dá oportunidade para mim e para você. De repente você não é um grande líder,
De repente, você não tem grande conhecimento, mas Deus revela a vontade dele para você. E quando você recebe o convite, o que você tem que fazer? Você tem que se dignificar. Peraí, eu fui convidado para a festa do rei sem merecer? Então eu vou preparar minha roupa. Aquele tempo, as pessoas alvejavam a roupa para ela poder ficar branca para ela ir numa festa quando ela não tinha, porque tinha pessoas que viviam a vida toda. Chegava adulto, tinha uma roupa e vivia a vida toda com aquela roupa. Alguns reis também, dos mais variados países, alguns reis também costumavam dar grandes festas e convidavam plebeus para a festa, pessoas que não tinham condições de ir. Tinha alguns reis que faziam isso, a história conta sobre isso. Mas quando isso acontecia, esses reis ofereciam roupas. As pessoas poderiam ir, eu não sei como seria o serviço social naquela época, né? Mas elas iam e tinham pessoas que iam ali fornecer roupas para as pessoas. As pessoas tinham cuidado de buscar aquela roupa para que ela participasse da festa. Então, o que isso quer dizer? Que quando nós somos convidados, mas nós não temos capacidade, nós sabemos que somos pequenos, Deus, ele troca as nossas roupas, ele alveja as nossas roupas, ele nos prepara para a festa, ele nos capacita. Mas tem pessoas que dizem, eu não preciso de nada, eu estou na graça, não sabe o que é graça, na verdade. Estou na graça, não preciso fazer nada. Esse homem agiu dessa forma. Ele não tinha veste nupcial, ele não alvejou sua roupa, ele não buscou uma roupa, porque ele vinde a mim como estás. Sim, vinde a mim como estás, e seja transformado. Esse homem não fez isso. E por isso ele foi condenado. O que eu trago para você dessa parábola? Eu trago para você que o reino de Deus, como diz aqui no começo do versículo, o reino de Deus é semelhante a um rei que celebrou as festas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Por que são poucos são escolhidos? Porque a maioria não quer celebrar a festa. Aí a pessoa vai dizer, mas as festas foram abolidas. Mentira. Isso é mentira da religião, isso é uma mentira que contaram para poder tirar a Torá de você. Nós percebemos, no Novo Testamento, se quiserem, né, Nova Aliança, nós percebemos homens de Deus celebrando festas. E como estou falando de peça, eu vou te dar um exemplo de Paulo. Veja o que Paulo disse aqui. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como de fato sois, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Olha que interessante. O que Paulo está dizendo aqui que nenhum pastor prega? Ou quase nenhum, quando prega, tira do contexto. Estou dizendo, ele está fazendo aqui, está falando de um homem que tem que ser tirado do meio do povo, ok, só que provavelmente ele está perto de Peça, não importa se está ou não, mas eu acredito que pela conversa, talvez está perto de Peça. Então ele fala, celebremos a festa, provavelmente está perto da festa, isso não muda se está ou se não está perto, não vai mudar o que ele disse. Mas eu acredito que talvez eles estejam se preparando, mas porque a festa de Peça, minha esposa agora, nesse momento, está limpando a casa toda, tirando tudo que é fermento, tudo que é pó. Nesse momento, enquanto estou gravando o vídeo. Porque hoje é terça-feira e a festa acontecerá no sábado à noite. Então, a festa de Pêssah, você se prepara. Antes de Pêssah, você tira tudo, porque não é só Pêssah, é Pêssah junto, que às vezes fala que é a festa do pães ázimos, porque as duas estão juntas. Primeiro dia é Pêssah, e aí seguido de 7 dias de pães ázimos, pão sem fermento. Então você tira todo o fermento da sua casa.
Uma vez que você tirou todo o fermento da sua casa, você limpou tudo, você já não vai ter mais nada de fermentação na sua casa, de grãos. Você tira, então, tudo isso da sua casa. E aí, você se prepara para a peça. Só que se você fizer tudo isso, mas dentro de você tiver o pecado, então você tirou o fermento que representa o pecado, mas você está com o pecado dentro de você. Então Paulo está dizendo, tira esse homem do meio de vocês. Ele está dizendo aqui, olha, eu não vou ler tudo por causa do tempo, mas ele fala, olha aqui, ó, geralmente, versículo 1, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Como sois de fato, sem fermento, sem pecado vocês são novos. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo está dizendo para você celebrar a festa de pães ázimos, a festa de Pêssar com os ázimos. O que a religião faz? Celebra a festa de uma deusa pagã, que é a festa da ressurreição dos frutos, no primeiro domingo do mês, nessa época aqui. E aí, as pessoas comem tudo, pão com fermento, bolo com fermento, macarrão com fermento, tudo. O macarrão também fermenta, farinha fermenta, tudo. Mas o que Paulo está dizendo para não fazer? Celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então você deve celebrar a festa de Pêssar. Mas não só celebrar a festa de Pêssar, você tem que tirar o fermento de dentro de você. O fermento da sua casa, sim, mas isso é simbólico. Mas deve ser tirado. Mas também, principalmente, o fermento do coração. Não deixe que o faraó moderno impeça você de viver a palavra de Deus. Yeshua também disse: o reino de Deus é como um tesouro escondido que um homem encontra no campo. E para o seu deleite, ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Isso nos mostra que o reino de Deus é um tesouro. Quando você descobrir o tesouro da lei de Deus, das festas de Deus, do Shabat, de todo o contexto aqui que Deus manda você fazer, que a religião não faz, e você descobrir esse tesouro, não adianta se você pegar o tesouro, o reino de Deus é como o tesouro que o homem encontra e ele esconde de novo. Veja o que diz aqui em Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Por que ele esconde de novo? Ele esconde de novo porque se ele levar para o líder dele vai colocar defeito, vai falar que não é bem aquilo, que aquilo não tem valor. Eu conheço muitas pessoas que passam por isso. E essa pessoa que fizer isso, ela não vai fazer parte do reino de Deus, porque o reino de Deus não é para aqueles que encontram o tesouro e levam para o pastor e é enganado pelo pastor, que não conhece também, não foi chamado, talvez. Não, o reino de Deus é semelhante a um homem que ele está trabalhando num terreno que não é dele. Ele encontra o tesouro. Só que aí ele lembra da lei, sinal na mente e na mão. O que a lei diz? Um tesouro, até então, qual que era a lei? Se alguém encontrasse um tesouro, que não era anormal naqueles tempos, as pessoas não tinham bancos, elas enterravam o tesouro. Se alguém está trabalhando no tesouro e encontra o tesouro pertence ao dono do terreno. Ele queria aquele tesouro para ele. Ele que achou, mas o terreno não era dele.
Tem pessoas que acham as festas, mas o terreno espiritual não é dela, é do pastor. Ela vive a fé do pastor, da igreja, da congregação, ela tem cargo, ela vive por disso. Então, ele encontrou aquele tesouro, e o que ele fez? Ele pegou aquele tesouro e enterrou novamente, escondeu. Não levou o pastor, não levou para o dono do terreno. E quando ele escondeu aquele tesouro, ele foi conversar com ele. Quanto que você quer por esse terreno? Eu quero comprar o seu terreno. O dono fez uma oferta. Ele fez os cálculos, isso não tem esse dinheiro. Mas ele pensou, se eu vender isso, a casa, né, o burro, o jumento, sei lá o que ele tinha naquela época, eu consigo esse valor. Ele vendeu tudo e comprou o terreno. Ó, tá aqui, não tenho mais nada com você. Ele comprou o terreno. Agora ele vai lá, desenterra o terreno e leva a público. Olha, encontrei um tesouro e agora ele é dono do tesouro. É a pessoa que fala, olha, faraó, você não quer que eu celebre as festas de Deus, né? Então você rompe com o faraó. Você fala, não, eu saio, eu me desligo. E aí o terreno espiritual não é mais do outro. Você vai trabalhar no terreno que Deus te deu. Aí você, então, compra esse terreno. Você toma posse do tesouro e você vive uma fé com Deus. Amém? Que o Eterno abençoe você. Você que está assistindo esse vídeo na sexta-feira à noite ou no sábado, ou no sábado, que o Eterno abençoe a sua vida. Tomara que você esteja celebrando Pêssar. Se você não estiver, tomara que o ano que vem você esteja celebrando Pêssar. Amém? Que o Eterno abençoe. Pai de Pêssar, Sameia. Feliz festa de Pêssar. Give it to me like